Paz e graça, meus queridos, amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre o tema a oração sacerdotal. A oração sacerdotal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim, a oração mais proeminente que já vi. Claro, as orações do Pai Nosso, as orações de Débora, a oração de Daniel, a oração de Davi, a oração de Moisés, a oração de Ana, enfim. E a própria Pai Nosso, orações belas, orações lindíssimas. Mas nessa oração sacerdotal, Jesus ele dá vários conceitos para a igreja. Primeiro, a oração é a oração divina, né? É a oração divina. João 17,15, ele fala aqui: não rogo que o tire do mundo, mas que o projeto, que protejas do maligno. Jesus ele ora pedindo proteção divina. Na verdade, é proteção divina. Porque desde quando a igreja ela está no mundo, desde 2000 anos atrás, a igreja ela é o último obstáculo, né, para que as forças das trevas imperem aqui, né? É o último obstáculo para que o diabo impere aqui na terra. Porque por isso que a Bíblia fala que se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado sobre vós o reino dos céus. Então, a oração divina, da proteção divina, foi o primeiro propósito de Jesus. Onde está isso, pastor? João 17, versículo 15. A santificação, eu uso muitos esses versículos nas minhas mensagens, né, que é João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. A santificação é o meio pelo qual ninguém verá a Deus. A santificação é o qual ninguém verá a Deus. Interessante que Jesus ele fala sobre que a testificação aqui na terra, nessa oração, leia a oração do Pai, da sacerdotal, o capítulo 17 de João todo. Pronto, você leu o capítulo 17 de João todo. E para você ficar mais ciente, consciente de todo o contexto, seria melhor você ler também o capítulo 16 e 17 de João. O capítulo 16 e 17 de João. Veja só. Começa assim. Depois de dizer isso, Jesus orou para o céu e orou. Jesus orou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Significa dizer que você tem que glorificar Deus. Quando você glorifica a Deus, o nome do Senhor Jesus é glorificado. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então você vai ver a oração de Jesus, a princípio, uma introdução de uma comunhão com Ele e Deus. Jesus Pai, né? Deus Pai e Deus Filho. Muito bem. Depois ele vai falar sobre a alegria de Cristo. A alegria de Cristo, a alegria plena de Cristo. Que está aqui em João 17,13, que diz o seguinte: agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Então, a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor não é você ter conhecimento, você ter, tudo isso é bom, você ter 10 anos de crente ou 1000 anos de crente. Não, tudo isso é você ir para a igreja todos os dias, você orar todos os dias. Não, a alegria do Senhor, ela vem
do seu interior. Por isso que Jesus falou, quando alguém disser que o reino de Deus está ali ou aqui, não acreditais, porque o reino de Deus ele está dentro de nós. O reino de Deus ele não está na igreja do Poyang-Shu, na Coreia, na África, na Ásia, aqui no Brasil. O reino de Deus não está em São Gonçalo dos Campos. O reino de Deus está dentro de cada um de nós, dentro de mim e de você, dentro de você e de mim. Repita comigo, o reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de mim. Muito bem. E ele fala ainda aqui, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus e tu os deste a mim e eles também têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti a palavra que me deste e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Ele está falando aqui sobre a igreja, todo o papel da igreja, porque há um livro de Atos que está sendo escrito, creio assim, nos anais celestiais, que é o ato da igreja, não somente os atos dos apóstolos, mas desde quando a igreja foi instituída por Jesus, há os atos, né, dos servos deles, que sou eu, que você, e espalhado por milhões e milhões e milhões, né, que faz a vontade de Deus. E Deus ele é glorificado nas nossas vidas, como nós fazemos a vontade do Pai. Então, a alegria de Cristo ela é plena, ela é perfeita, ela é abundante. Por isso que o cristão ele tem que viver em obra de santificação. Santificação não é você andar com paletó e gravata 24 horas por dia. Santificação não é você andar falando em línguas 24 horas. Santificação não é você andar pregando 24 horas. Santificação é você ter um relacionamento com Deus. Sim, simplesmente isso. É o relacionamento com Deus de pai para filho. De pai para filho. Eu já fiz muitos seminários, muitos congressos, já participei de cruzadas, de conferências, e isso é muito bom. Recebo muito, recebi muito, e receberei muito, porque é bom a gente estar aprendendo com os irmãos. Agora, veja bem, a santificação, ela vem no seu quarto, ela vem no recôndito do seu lar, quando você dormir. Aí vem a oração de João 6, né, que é um pouco antes da oração do Pai Nosso. A instrução, a informação que é proeminente, significante para o seu crescimento espiritual. Jesus falou o seguinte, quando orares, entra no teu quarto, em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, para que teu Pai em secreto te recompense. Significa dizer que você precisa ter um devocional com Deus, né? Um relacionamento com Deus, uma troca com Deus diariamente, né? De instrução, de formação, né? Para que você venha se tornar influente, afluente, proeminente, para influenciar pessoas e não somente pessoas, mas começar a si mesmo. Eu mudo o mundo quando começo a mudar a si mesmo. Eu não vou mudar o vizinho se eu não mudo a mim mesmo. Eu vou mudar o vizinho quando eu começo a mudar a mim mesmo, né? Eu vou mudar o vizinho quando eu começar a mudar a mim mesmo. Então, quando eu começar a mudar a mim mesmo, eu vou mudar a vida de outras pessoas. Vou mudar o vizinho, vou mudar a rua. Porque eu crio. Gente, veja bem. Quem muda o ambiente não é o que você tem, é aquilo que você é. Quem muda o ambiente é aquilo que você é. Quando você ora em espírito, você muda o ambiente. Às vezes você está num lugar que você não pode orar alto. Mas você pode orar em espírito e Deus está vendo a sua oração. Você sabia disso? Você pode orar em espírito, repreender
uma situação que você não pode falar, mas que você pode orar em espírito, para que Deus venha abençoar. E Deus ouve como se fosse uma oração que você está falando verbalmente. A oração verbal é bom para você, é bom para você. E a oração mental também é bom para você. Só que a oração verbal, ela é uma expressão mais plena daquilo que você faz com Deus. Por isso que a Bíblia fala, abre a tua boca, né? E confessa a Deus, fruto dos lábios, isso é, que confessa o seu nome. O confessar é muito bom. Não significa dizer que se você orar mentalmente, que tem coisas que você tem que orar mentalmente, né, para que Deus venha dar solução. Você está ali repreendendo os demônios, né, amarrando as forças das trevas. Né? Muitas das vezes você está num lugar que é negativo. Você vai fazer aquela influência e tudo vai se normalizar por causa de você. Tudo vai se normalizar por causa da oração que você fez. Né? E muitas das vezes você não abre a boca, você ora e declara ali a palavra de Deus. A não ser que você, em alguns aspectos, você saia, você vá para o banheiro, você vá para algo mais reservado e declare o reino de Deus. Né? E assim Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Não somente na sua vida, mas no lugar que você está, na igreja que você está, nas circunstâncias que você está. Né? Então você é um divisor de águas. E o Espírito Santo, como testificou a Jesus, vai testificar também as suas obras, porque nós temos obras também. As nossas obras vão seguir aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. É o fruto. Perceba que não é frutos, é fruto do Espírito. Significa dizer que quando você está no Espírito Santo, se dá fruto. O fruto do Espírito Santo se desdobra. Por exemplo, uma maçanheira, ela dá um fruto. Qual o fruto da maçanheira? Maçã, que são várias maçãs, centenas de maçãs. Por isso, assim, então é o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, bondade, longanimidade, perdão, domínio próprio, enfim, autocontrole, enfim, longanimidade, bondade, mansidão. É o fruto do Espírito. Né? A alegria também. No versículo 4 ele fala sobre a unidade da igreja. A unidade da igreja. E eu lhe rogarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Né? Na verdade, 21 e 22. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. Deixe-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Gente, a unidade é a congruência do sucesso. A unidade é a congruência do sucesso. Se você vê a união, por isso que a gente fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali está presente. Se 2 de vós concordares a respeito de qualquer coisa, assim será feito. Ou seja, há uma ligação quando há uma unidade, uma união, um mesmo pensamento. Significa dizer que você precisa ter uma pessoa que venha concordar com você para as orações que você venha fazer. Né? Eu acho muito bom o grupo de orações pelo WhatsApp, grupo de orações pelo Instagram, pelo YouTube, enfim, pelas redes sociais, quando usado, né, pelo propósito de Deus. Agora, veja bem, a oração, ela quer dizer uma identidade que você tem com Deus e obedece o protocolo. Quando você orar, ore no nome de Jesus. Senhor, eu te peço tal coisa em nome de Jesus. E o outro vai dizer amém. E o irmão que vai estar do lado vai dizer amém. Porque muitas das vezes o cristão, um ora de um lado, outro ora de outro. A intenção é boa, o espírito é até bom, maravilhoso, mas só que você pede para orar por um enfermo. Aí o de cá começa a orar, o de lá começa a cantar, falar em línguas, o de cá começa a falar, saltear.
tem que ter concordância, tem que ter organização, tudo com ordem e com decência. Eu gosto muito de estudar aqui, até com um abraço ao meu tio Ivo, né, que ele fala muito sobre a questão da ordem e da decência. Então, a ordem e a decência é primordial nos conceitos e no Evangelho. Então, tudo com decência e ordem é que norteia a palavra de Deus. Então, quando você orar por um assunto, quando você declarar um assunto, o assunto em pauta, seja desemprego, seja expulsão de um demônio, seja enfermidade, seja batismo com o Espírito Santo, enfim, qualquer coisa, libertação pela sua família, pelo seu bairro, pela sua igreja, pela sua casa, por alguém. Na verdade, quando você interceder, você vai tomar, né, alguns conceitos. Em primeiro lugar, concordância. Senhor, eu oro para que o Senhor liberte fulano das drogas. O irmão de lá vai dizer amém. O irmão de lá não vai ficar falando em línguas, nem cortando um laço. Ele vai ter que estar consciente e dizer amém. Claro que na hora que você ora, você fala em línguas, você recebe ali o poder de Deus, nada contra, porque eu sou pentecostal. Mas tudo obedece um critério na oração, para a oração ser eficiente, né? É como diz a história, diz que o irmão foi expulsar um demônio, um disse, sai em nome de Jesus, o outro está amarrado. Sai em nome de Jesus, o outro de cá diz, está amarrado. Aí o demônio vai dizer lá ele, peraí, é para sair ou para amarrar, para ficar? Então tem que ter concordância de pensamento, a mastermind, como diz os especialistas em desenvolvimento humano. A mastermind, o só pensamento, a mente é que vai governar, né, que vai dizer, segundo a palavra de Deus, isso num só sentido, na congruência, em um só objetivo, em uma só informação. Amém? Então, a partir de agora, concorde com a oração do seu pastor, concorde com a oração da sua pastora, do seu bispo, da sua bispa, do seu apóstolo, da sua apóstola, do missionário, da missionária da sua igreja, do diácono, da diaconisa, do presbítero, da presbítera, né, ou simples irmão, não importa. Você vai ter a concordância. A concordância ela é a principal chave da oração, que muitos não colocam esse assunto. Falei aqui, repito, é muito bom você ter o espírito de oração, quando você fala em línguas, quando você pula, você gira, não tem nada contra, né? Cada igreja tem a sua filosofia, mas na oração, quando se ora ou intercede por algo, é necessário você ter a união, você ter a concordância e no só sentido. Não adianta o cara estar orando por melancia e você pensando em uva. Não adianta o cara estar orando pela China e você orando pelos Estados Unidos. Tem que ter unidade, união, concentração no mesmo objetivo. Uma pessoa só, ela vai longe, mas duas pessoas, ela vai muito mais. Isso, assim também é na oração. Então coloque suas pautas de oração, ore constantemente, ore possivelmente todos os dias, ou como não é todos os dias, mas sempre, para que Deus venha responder. Eu e minha esposa, quando nós colocamos sempre algum alvo de oração, é notório que Deus sempre responde de uma forma espetacular, gloriosa, como a concordância, né, no mesmo sentido e na mesma visão, e Deus responde assim várias orações que nós fizemos ao longo desses anos, né? Mas várias orações mesmo, posso dizer e testemunhar e testificar para vocês. Então, a unidade da igreja tem que começar também por isso, pela oração. Já falei sobre a doutrina. Cada igreja pode ter sua doutrina, né? Embora eu sei que tem muitas igrejas que precisam de organização, né? E muitas igrejas têm a sua forma de ver, mas o Deus é o mesmo. Há diversas manifestações. O apóstolo Paulo fala o seguinte: há diversidade de manifestação de Espírito, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, se uma igreja
focado na cura, na libertação, na profecia, na mensagem, né? Então, importante que Deus, ele é o mesmo. Por exemplo, tem igrejas que elas é voltada muito para o louvor e para a mensagem, né? Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, e ele falando sobre isso, que tal igreja é voltada para a mensagem e para o louvor. É diferente da igreja neopentecostal. Eu fui explicar a ele porque há diferença do neopentecostal para a igreja tradicional. E ele gostou da explicação. Muito bem. A plena maturidade espiritual. O quinto elo é plena maturidade espiritual. Versículo 23. Pai justo. Pai justo. Deus é um Deus justo. Embora o mundo não te conheça, eu te conheço e este sabe que me enviaste. Versículo 23. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os que amaste como igualmente me amaste. Olha bem, a plena unidade da igreja é quando a igreja ela tem os propósitos. Por exemplo, a igreja não pode debater uma contra a outra. A igreja não pode ficar pastor A contra pastor B, ministério A contra ministério B. Não, a igreja é uma só, respeitando a doutrina de cada igreja e as diversidades de ministério e dons que são diferentes. Não é que a igreja é assim. O povo do mundo, ele não entende. As pessoas que estão no mundo, eles não vão entender. É igual Nicodemos. Nicodemos falou, mas como é que pode eu, um homem velho, entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus falou, Nicodemos, você não sabe das coisas materiais, que dirás das coisas espirituais? Porque as coisas espirituais, já falei aqui, para o homem que se perece é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, significa dizer que você precisa estar pleno, né, na unidade, na plenitude, na maturidade espiritual. Porque a pior coisa é você tratar com crentes meninos, crentes infantis, crentes que são meninos, né? O apóstolo Paulo fala o seguinte, quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, mas depois que eu passei a ser homem, eu larguei as coisas de menino. É normal a gente, como é menino, como é mais jovem, a gente ter coisas de menino, né? Fazer coisas de meninos, que é totalmente normal, né? Mas depois que vem a maturidade, você cresce, né? Então, é assim na vida espiritual também. Quando você cresce, você vai deixando as coisas de menino e praticando as coisas de pessoas maduras. Um homem maduro, uma mulher madura, são geralmente pessoas equilibradas, pessoas sensatas na sua forma de ver a vida, na sua cosmovisão. Então, que você tenha a plena maturidade espiritual. É o que Jesus sonhou para a igreja. A plena maturidade espiritual, né? A plena maturidade espiritual, que vem através do que? Da unidade. Quando você começa a conviver com as pessoas, os diferentes. A igreja é assim, você vai conviver com todos os tipos de pessoas. E o pastor, ele não é para ser adorado, o pastor ele é apenas um simples servo, mas o pastor, ele é o poder moderador da igreja. Ele é o poder moderador da igreja, juntamente com o ministério. Claro, tem igreja que o pastor, por exemplo, as igrejas históricas, tem as comissões, né? O pastor não atende a necessidade das igrejas sozinha. Tem uma comissão que vai orientar o pastor, e isso é muito boa, né? Já na igreja pentecostais, há um grupo eclesiástico, né, que responde por tudo, sem consultar os membros. Mas, enfim, cada igreja tem a sua forma de ser. Não estou dizendo que um é errado e o outro está certo, né? O importante é tomar decisões baseado no Espírito Santo de Deus. Então, o sexto lugar, manifestação do amor de Deus. É a manifestação do amor de Deus. 22 a 26.
Deixe-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. 26. Eu o fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, sou quando eu amo. Eu sou um cristão quando eu amo. Eu sou verdadeiro quando eu amo. Eu sou um homem de Deus quando eu amo. Eu sou um homem de Deus quando eu amo. Né? Não sou homem de Deus se eu ler a palavra, se eu falar em línguas, se eu tenho um conhecimento, uma retórica da exegese, da hermenêutica, da homilética profunda, se eu leio tantos livros. Tudo isso é bom. Mas o cristão, o verdadeiro cristão, é verdadeiro, ele é medido pelo amor. Pelo amor. É como eu vi um pastor nesse dia no Instagram falando que muitas pessoas ela está desfocalizada de um ambiente porque não foram ativadas e não passaram pela cura do seu caráter. Porque são pessoas que fazem coisas brilhantes, mas não têm um caráter transformado por Deus e acaba fazendo besteira. Quando o seu caráter é curado e a si mesmo quer, você vai ver pessoas fazendo coisas extraordinárias da igreja. Eu me lembro de pessoas que eram na nossa igreja que faziam coisas simples, como limpar a igreja, como tocar instrumentos, como evangelizar, visitar, coisas simples, normalmente que qualquer igreja faz, mas de uma forma esplêndida, de uma forma com excelência, né? E a gente percebia a glória de Deus naquele lugar. A gente percebia a bênção de Deus naquele lugar. E significa dizer que Deus, ele quer fazer isso também na sua vida e na minha vida. Na sua vida e na minha vida. Significa dizer que Deus, ele tem bênção para você. Agora, é necessário você ter uma vida equilibrada, sensata, na palavra de Deus. Amém? E o amor de Deus que nos constrange, gente. Muitas das vezes o amor de Deus ele vai nos constranger. Deus amou muito a maneira que Deus sofreu unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Significa dizer que Deus ele amou todo mundo, que deu o de melhor que ele tinha. E quando você entende isso, você começa a olhar para Deus. Você não olha para o seu próximo, você não olha nem para si mesmo, você começa a olhar para Deus. Você é constrangido pelo amor de Deus. Quando Deus começa a falar para você em relação a isso, você começa a ser constrangido pelo amor de Deus. A ser um cristão melhor, a ser uma pessoa melhor. Se alguém lhe fez mal, você faz bem. Se alguém quer vingança, você quer paz. Se alguém critica, você elogia. Se alguém fez mal lá, você vai e desfaz o mal que a pessoa fez. Se alguém é um mau cristão, você se torna um bom cristão pela misericórdia de Deus. Né? Agora, claro que sua cidadania celestial não anula a sua cidadania humana, e nem vice-versa. Nem a cidadania humana anula a sua cidadania celestial. Muito bem, glória a Deus. E uma manifestação do poder e glória de Deus no tempo do fim. É o que nós estamos aguardando. A manifestação, por último lugar, a manifestação do poder e a glória de Deus no tempo do fim. João 17, versículo 22 e 24 diz o seguinte: Deixe-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste, este seja comigo, onde eu vou e vejo a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste.
e os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Veja bem, a igreja, ela manifesta a glória de Deus. Se a gente for pegar no mundo espiritual, se Deus lhe der essa dimensão do mundo espiritual, do poder que a igreja tem feito, não o homem, o poder do Espírito Santo através do homem, que é a igreja do Senhor, você vai ver coisas mudando de uma forma maravilhosa. Você vai ver coisas mudando, quebrando o sistema do mundo. Por exemplo, a igreja, as pessoas têm poder pelo Espírito Santo de Deus, autoridade, ela tem poder e autoridade, poder da igreja. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Nós temos o poder e a autoridade, o poder do nome de Jesus e a autoridade que não foi comissionada por Jesus para desfazer as obras do diabo. Quando alguém se converte, quando alguém larga a mentira, larga o pecado, larga a prostituição, larga o adultério, larga a bebida, larga o fumo, larga os vícios, larga a briga, isso é a manifestação do poder de Deus. E se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, é chegado sobre vós o reino dos céus. Então, a igreja, ela foi dada a ela o poder de desfazer a obra do diabo. João 17,15, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberes alguma coisa mortífera, não fará mal algum, porque eu estou convosco até a consumação do século. Perceba o seguinte, significa dizer que nós devemos viver por aquilo que nós sabemos, que é a palavra de Deus. Gente, a Bíblia, ela é rica nos conceitos de Deus. Eu vi um dia desse na televisão, uma Bíblia vendida por cento e tantos milhões, 128 milhões, acho que foi 138 milhões, avaliada em 36 milhões de dólares, que dá um total de 138 milhões. E um rabino comprou essa Bíblia para poder estudar a palavra de Deus e dar lá o memorial de Israel. A Bíblia é a mesma. A Bíblia, só que ela estava em hebraico, para você ver a magnificência que é a palavra de Deus. Uma Bíblia que foi considerado o livro mais caro do mundo. E só foi o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, ou a Torá, como queira. Então, perceba que, olha o valor da Bíblia, e você está com esse material na mão, desprezando, estude esse material, veja os versículos, o versículo, que Deus vai te dar um entendimento. Não precisa você ir para o seminário para você ter entendimento. Algumas das pessoas mais sábias que eu conheço na Bíblia nunca entrou no seminário. E disserte um versículo de uma forma esplêndida dentro do seu contexto. Dentro do seu contexto. Porque o que tem mais é herege falando mesmo de coisa fora do contexto bíblico. O que você conta mais na vida é herege. Mudando. Por exemplo, eu vi a Rita Lee, né, nada contra a vida pessoal dela, né, mas o que ocorre? Ela falando que a pessoa tem que se relacionar com quem gosta, que isso, não sei o que, independente do sexo. Gente, a Bíblia disciplina a matéria. Nós não andamos segundo o conceito do mundo, nem a axiologia ou filosofia. É o que a Bíblia diz que é. Por isso você vai estar vendo o mundo, o marxismo, querendo desenfreadamente tomar conta do mundo. E a igreja que está colocando uma barreira. A Bíblia fala já lá em Gênesis, eis que deixará o homem para seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, formando uma só carne. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, tornando uma só carne. Não diz, não existiu Eva e Iva.
nem Adão e Ivo. Foi Adão e Eva, Eva e Adão. E é assim que tem que ser procedido com a palavra de Deus. Agora, claro que você não vai sair atirando pedras, né? Você vai falar a palavra de Deus. E o Deus deu ao homem livre-arbítrio para escolher aquilo que ele quer. Se ele quiser ser uma anta, que ele seja uma anta. Se ele quer ser um urubu carniceiro, ele vai ser um urubu carniceiro. Né? Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele seja pleno e perfeito, segundo a palavra de Deus. Mas Deus, ele respeita o livre-arbítrio do homem. Se Deus respeita o livre-arbítrio do homem, que dirás eu e você? Se Deus, que é Deus, respeita o livre-arbítrio do homem, que dirás eu e você? Só nos resta o quê? Orar. Por isso que tem muitos ditados que falam só Jesus na causa. Ou seja, só Jesus na causa significa dizer que não depende do homem, depende de Deus. Né? E você precisa orar a Deus para que Deus venha responder a tais indagações e tais mandamentos. Agora, tem algo interessante que eu acho o seguinte, que existem ovelhas que não são do pasto, que ainda não são do pasto. Veja só, o que Jesus fala. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem dele, ou seja, que crerão, que hão de crer no Evangelho, que hão de entrar na igreja e são pessoas lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus. Significa dizer que tem pessoas que vão aceitar Jesus a todo tempo, o tempo todo, mesmo não estando na igreja. Algumas pessoas que vão ter esse privilégio e essa nobre oportunidade que nós, pela misericórdia de Deus, temos e tivemos e abraçamos. Mas tem pessoas que vão negar a fé. Elas vão ter a questão da escolha de não querer a Jesus. Segundo alguns teólogos, isso significa no batismo, na blasfêmia contra o Espírito Santo, quando a pessoa ela nega Jesus e morre desta maneira, não querendo Jesus. Pode até reconhecer, pode até achar bonito, pode até falar bonito, mas ela não quer seguir os mandamentos de Jesus. Ora, segundo alguns teólogos, já vi alguma tese em cima disso, que essa atitude, quando se dá a partir dessa pessoa, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Muito bem. Então, existem pessoas que vão ser salvas, sim. Né? Por exemplo, vamos supor, vamos dizer que hoje tenha 1 bilhão e 500 mil cristãos protestantes. 1 bilhão e 500 mil protestantes. Amanhã vai ter 1 bilhão e 502, 1 bilhão e assim por diante. Daqui a um mês, 1 bilhão e 550. Daqui a 3 meses, 1 bilhão e 600. Ou seja, vai aumentando. E as pessoas que se desviaram, pastor? As pessoas que desviaram, elas vão pagar o preço. E eu creio que as pessoas que se desviaram, a proporção é daquilo que elas vão pagar o preço e daquilo que elas se entregaram a si mesmo. Né? Porque Deus, ele sabe que é justo e que é ímpio. Ninguém engana Deus, ninguém trapaceia Deus, ninguém tem como colocar Deus na caixa de sapato. Tem? Não tem. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então, o bom é obedecer a palavra de Deus. João 17,10 diz o seguinte, João 10,16 diz o seguinte, olha que versículo forte. Dentro da oração sacerdotal, olha que versículo forte, porque para mim é a oração mais completa da Bíblia, da história da igreja. 10:20. Mas outro dizia, João 10:20. Muitos deles diziam, meu Deus, 10:16. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que as conduza e também elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Pastor Zé, com isso o senhor está dizendo que tem cristão em algumas igrejas que não são evangélicas ou seitas? Sim, eu afirmo. Mas com que base? Uma base de crer só em Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque muitas das vezes você tem que analisar o contexto. Claro que isso é uma exceção. A grande maioria esmagadora, né, é que vai para o caminho da perdição.
Mas tem pessoas lá que estão, muitas das vezes, enganadas, né? E outras pessoas que Deus selou, né? E a pessoa ela não tem como sair daquela dominação. Foi o caso de Daniel, Misael, Ananias, Arias, que estavam num reino pagão, mas ele não era pagão. Significa dizer que alguém pode dizer, não, todo mundo aqui era pagão, mas ele não era pagão. E eles faziam sacrifício para os deuses deles lá, né, na Babilônia. Mas Daniel, Misael, Azarias e Ananias, ou Sedraque, Mesaque e Abednego, adoravam ao Deus vivo. E tem gente que pode estar no catolicismo, mas só servindo a Jesus. Pode estar até na Umbanda, Quibanda, mas só servindo a Jesus, né? Respeitando a tradição, respeitando algo dessa natureza e não podendo sair por um ou outro motivo. Eu creio nisso. É muito raro, mas eu creio que existem pessoas assim. Então, são pessoas que vão ser salvas, sim, pelo poder do nome de Jesus. E ela obedece à voz de Deus. Tem pessoas que ela enxergam, entende e ouve a voz de Deus, que é o Supremo Pastor. Que é o Supremo Pastor. João 16 diz o seguinte: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Qual aprisco que Jesus está falando aqui? O aprisco da igreja evangélica. O aprisco da igreja evangélica. Agora, é necessário que essas pessoas, né, se ela pudesse, ela estaria na igreja evangélica. Mas, por um outro motivo, elas não podem sair. Mas ela reconhece que só Jesus é o Senhor e Salvador. Mesmo estando em outra religião, pastor, mesmo estando em outra religião. E outra, elas ouvirão a voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Ela entende a voz de Deus. Ela entende como Deus fala. Ela entende que Deus, né, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o supremo e único pastor. É o supremo e único pastor que a guia, né, que a guia de uma forma exemplar, de uma forma excelente. Então, tem pessoas que vão ser salvas. Por isso que você precisa fazer orações por todos os homens. Você não vai concordar. Eu não concordei, né, com a fala. Geralmente esses intelectuais, né, eles têm aquela coisa do achismo, da filosofia própria. Eu acho que a Bíblia é assim. Eu acho que deveria ser. Você não tem que achar nada. Quem tem que achar é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Né? Geralmente um artista, geralmente um cara que faz sucesso, ele gosta até de disciplinar coisas, né, que ele não tem a menor noção que é a palavra de Deus. Né? Se Jesus falou que é homem e mulher, é homem e mulher. Mas tem pessoas que têm problema com isso. A igreja vai tratar, mas o que baseia é a ética. Se está certo, está certo. Se está errado, está errado. Né? Como muitos reconhecem isso, mesmo estando no erro, eles reconhecem isso. Não é como qualquer outro pecado. Às vezes as pessoas falam sobre a questão do homossexual, mas o prostituto é pecado, né? A pessoa que vive na pornografia é pecado, a pessoa que vive no espírito de briga, confusão, contenda é pecado, as pessoas que vivem matando fisicamente, moralmente é pecado, as pessoas que promovem fofoca é pecado, porque eu sempre falo que pecado não somente daquela máxima roubar, matar e se prostituir. O pecado é muito mais do que isso. O pecado é muito mais que isso. O pecado é você viver longe da palavra de Deus. Agora, quando você se enche de Deus, essas coisas elas são sanadas. Você não tem vontade, você tem vontade de ajudar o irmão, você tem a vontade até de ajudar quem lhe fez mal, você tem vontade de abençoar a vida das pessoas, você tem vontade de fazer o bem às pessoas sem olhar quem, né? Você tem vontade de transformar o mundo. É por isso que o novo convertido é uma fé muito bonita do novo convertido. Porque quando ele se converte, ele quer ganhar o mundo todo para Jesus, né? E o apóstolo Paulo fala, volta ao primeiro amor. E nós devemos sempre estar lembrando desse momento, né? O dia todo, o tempo todo. Tem dois homens que eu acho que eles sempre vivem no primeiro amor, né? Claro que outros, dois homens e duas mulheres. Os dois homens, vou falar aqui quem é. Dois homens não, três homens de Deus. Primeiro, eu acho que o Bispo Atié Brandão, ele tem ele parece que ele
aceitou a Jesus hoje, né, com aquela sede que ele tem, né? O segundo que eu conheço é o bispo J.P. Carvalho. Ele tem aquele fervor, aquela graça de Deus, como se tivesse aceitado Jesus hoje. O terceiro, eu falo desses famosos que eu vejo aí, é o Jeremias Pereira, né? Tem aquela graça, aquele fervor, né? De Deus, né? As mulheres Cléo Rossafá, a bispa do Ministério da Mudança de Vida, né? Tem uma graça de Deus, uma alegria da salvação que irradia, que é a coisa mais linda do mundo. A apóstola Valnice Milhões, né? Da mesma magnitude, né? Fala do amor de Deus, da palavra de Deus, como se tivesse servido a Jesus, né? Aceitar Jesus hoje e tem uma longa caminhada, né? E a outra que eu conheci foi Neuza Antioquia, uma mulher que tem um amor a Deus muito grande da palavra de Deus, que renunciou tudo para servir a Deus e serve com alegria até hoje. Até hoje serve com alegria. Escreveu vários best-sellers que ajudou a Igreja do Senhor, né? Enfim. Então, não deixe o primeiro amor esfriar. Sempre fale e exale o bom perfume de Cristo. Lembrando que os tópicos são o seguinte: da oração sacerdotal, a proteção divina. Você é protegido por Deus. Fazendo aqui a síntese, a santificação. Deus lhe santifica, mas você precisa se santificar também. Quer ver uma coisa? O homem, quando Deus salva o homem, é uma ação do alto para cima. Mas a santificação é uma ação de baixo, daqui para lá. A salvação é de lá, do alto para cá. Mas a santificação é daqui para lá. A alegria, nós devemos ser pessoas alegres. A alegria do Senhor é nossa força. A unidade da igreja, devemos unir a igreja. Não falar mal de igreja A, B, C, D, E, F, E, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Gente, erros tem em todos os setores e sempre vai haver erro na igreja. Mas a igreja, eu sempre falo, que ela continua firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Porque a igreja não é uma pessoa, a igreja é um todo. Às vezes a pessoa quer, às vezes, por exemplo, esses grandes pastores na mídia, alguém quer pegar esse pastor na mídia, que um ou outro faz algo mais bizarro e quer colocar como todo, e não encaixa. Como você vai ver um político bom, um político correto, um médico bom, um médico correto, um advogado correto, um vizinho bom, um vizinho correto, um prefeito bom, um prefeito correto, um governador bom, outro, né? Outra coisa, é assim também na igreja. Uma pessoa me pediu explicação sobre isso. Eu falei, olha, em todo segmento da sociedade tem os bons e tem os ruins, né? Quando o bom falha, né, ou não precisa nem ser bom, mas como é uma pessoa improminente, então vira aquele estardalhaço. Mas nós devemos sempre olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé, e aqueles que estão andando de forma correta e sábia. A manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus. Jesus glorificou o Pai no Filho. Deus glorificou o Filho no Pai. Por quê? Porque o Pai, Deus e Jesus é um só. Se você fala Deus e Jesus, é como 6 com meia dúzia. Os dois são um só, né? Então, glorificando a Deus através da palavra de Deus, que é a palavra que testifica, a palavra que testifica, a palavra emanente, transcendente, proeminente, significante para a transformação do ser humano, proativa e ativa, viva, eficaz na restauração do ser humano. Deus não está morto, Deus está vivo. Você sabia que todos os atores que fizeram papel cristão estão sendo cancelados em Hollywood? Como Kevin Sorbo, que fez Deus não está morto. Como Di Casível, que fez A Paixão de Cristo. E dentre tantos outros relevantes. Por quê? Porque ninguém resiste ao amor de Deus. Eles preferiram perder tudo, mas se render ao amor de Deus. E tem ganhado muitas almas para Jesus. Meu Deus do céu.
tanto Kevin Sorbo, que fez Deus Não Está Morto, como Jim Caviezel, que fez A Paixão de Cristo, né? E o próprio Mel Gibson, que apesar de católico, é um homem de muita fé. Uma manifestação do poder e glória de Deus nos tempos do fim, né? A manifestação do poder e da glória de Deus nos tempos do fim, porque está aproximando, gente, o arrebatamento da igreja. Já falei aqui muitas vezes, Jesus está voltando. Cabe a nós nos prepararmos cada dia, como Jesus se voltasse agora. Né? Com tudo isso, não estou dizendo que você vai cruzar as pernas, que você não vai ter sonhos, planejar. Não, você pode fazer tudo isso, mas sabendo que ele pode voltar a qualquer momento, né? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E falei dos 2 pontos de pessoas que estão em algumas seitas, que pela misericórdia de Deus, né, Deus vai tirar ela de lá, e algumas que elas não conseguem sair, mas elas só têm no seu coração Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Às vezes a pessoa está na macumba, mas a macumba não está na pessoa. Às vezes a pessoa está na umbanda, mas a umbanda não está na pessoa. Às vezes a pessoa está no catolicismo, mas o catolicismo está na pessoa. Ela está ali porque ela não tem como desvincular no momento, né, que isso vai se concretizar depois, né? Então, ela é salva. É predestinação, pastor? Não, não creio que seja predestinação. Eu creio que seja um livre-arbítrio e escolha da pessoa em servir a Jesus. Né? Não creio em predestinação. Claro que Deus sabe todas as coisas, mas predestinação, estou fora. Gente, que Deus abençoe a todos vocês. Comente o canal. Né? Tem aqui, se quiser tirar as dúvidas, as manifestações de apoio a esse canal, né? Escrevam para mim, que eu gosto de ouvir vocês escrevendo aqui na caixa de interações. Escreva: pastor, estou orando por você, pastor, né? Deus continue abençoando, que tudo isso dá mais gás para a gente continuar. Aqui e ali eu tenho encontrado algumas pessoas que têm amado o canal, e o canal tem sido uma bênção, né? Coloque o seu legal aí, porque isso dá uma motivação também. Não é para mim, que toda honra, toda glória seja Jesus, mas tem pessoas que vão conhecer melhor esse canal e vai ser abençoados. Nós contamos com mais de 600 vídeos de pura inspiração divina, e algo que vai abençoar o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Que Deus abençoe todos vocês, que essa palavra realmente transforme o seu coração, que ache guarita no seu coração e seja uma bênção para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço. Seu amigo e pastor Oséias Silva. Um simples servo e nada mais.